Falar da política nacional, vamos a Brasília. Vamos com Délio Rocha, na capital federal. Délio vai trazer para nós informações sobre o presidente Jair Bolsonaro, que andou dando declarações hoje sobre a indicação do filho como embaixador dos Estados Unidos. Délio, boa tarde para você. Joelson Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos. O presidente, na verdade, nos últimos dias tem dado várias declarações sobre a indicação do filho para o cargo de embaixador do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. Ontem à noite, Joelson, ele fez um longo pronunciamento nas redes sociais. O pronunciamento era mais para celebrar os 200 dias de governo, mas o presidente acabou aí dedicando boa parte desse pronunciamento para fazer a defesa do nome do filho de Eduardo Bolsonaro para esse cargo nos Estados Unidos. Segundo o presidente, o filho tem todas as prerrogativas para assumir esse cargo. O presidente lembrou que Eduardo Bolsonaro preside a Comissão de Relações Exteriores aqui na Câmara, lembrou que o filho também já fez intercâmbio nos Estados Unidos e, em tom de piada, lembrou aquela história lá de que o filho fritou hambúrguer nos Estados Unidos e, além disso, o presidente disse que ele também foi entregador de pizza. Agora, Joelson, olha, o presidente manteve a indicação, disse que vai realmente indicar o nome do filho para o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Vamos ouvir aí um trecho desse depoimento, desse pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Não é nepotismo. O pessoal bota no meu face, nepotismo. A maioria está lá, Haddad 13 e o Lula livre, né? Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, vocês acham que eu cometi um crime? A possível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário do Senado também. Tá? E mais ainda, né, o que é importante, eu sei que todo mundo gostaria, né, que fez o Itamaraty, de ser embaixador lá, todo mundo. Tá? Daí o cara está falando, cadê a meritocracia, presidente? Nos últimos anos, de 2003 para cá, me aponte uma boa ação. Dos diplomatas que estavam nos Estados Unidos, na época petista, né, fizeram de bom ao Brasil. Nada. Porque era indicação política. Tá? Política no mau sentido, com viés de esquerda. Tá? Questão do Eduardo, vou defender meu filho. O cara é fritador de hambúrguer. Além de fritar hambúrguer, entregou pizza também. Pode botar aí na matéria. Por que ele entregou pizza e fritou hambúrguer nos Estados Unidos? Porque ele queria um tempo atrás, capita. Aperfeiçoar seu inglês, tem que aperfeiçoar lá. Então o Eduardo, obrigado aí, Major mais antigo aí. Então o Eduardo fez trabalho lá. Agora, fala inglês, fala espanhol, integra aqui, trabalha no Grupo de Lima na questão da Venezuela, esteve várias vezes nos países que lutam aqui na América do Sul nessa questão de a gente buscar uma maneira de voltar à normalidade na Venezuela. E um dos grandes papéis do embaixador é servir de cartão de visita. Estou fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência, né? Está me elogiando há 6 meses de elogio. É igual aquele maridão, né? Malandro lá, maridão, né? Tá felicíssimo com a mulher 6 meses depois do casamento. Daí num dia lá, a mulher lá queima o ovo dele, por exemplo, o ovo na frigideira, já bem claro aí, tá? Pô, pronto, já quer acabar com o casamento. Não tem cabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que vão desagradar vocês, tá certo? 6 meses de casado, não dá pra queimar ainda. O presidente da República falando isso, pega a mão, né? Pega a mão, capitão. Pega a mão. Tá aí, Joelson, o tom é de piada, viu? Mas a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, isso é sério, o presidente realmente vai manter essa indicação. Agora, teve outro depoimento, outra declaração polêmica do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã, durante um café que ele ofereceu no Palácio do Planalto para jornalistas estrangeiros. Ele, na oportunidade, foi questionado por um repórter sobre uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que disse que a pobreza e a fome vem crescendo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse que quem fala isso, né, que a pobreza vem crescendo, que é uma grande mentira. Segundo o presidente, não existe fome no país. Isso, segundo ele, porque ele nunca esbarrou com uma pessoa esquelética nas ruas brasileiras, como, segundo ele, acontece em outros países. Joelson.
Tá aí, Délio Rocha. Obrigado pelas informações, Délio Rocha. Aliás, só para a gente ajudar a entender, tá? A indicação do embaixador não precisa ser um funcionário de carreira do Itamaraty. Um diplomata. Não precisa ser um diplomata com história. Pode ser qualquer pessoa que presente o presidente nas reuniões e tenha aquele alinhamento ideológico com ele. É um cargo político, né? É um cargo político, 100% político. 100% político. É que o ex-presidente Itamar Franco já foi embaixador do Brasil, depois que ele deixou a presidência da República, representando lá, eu não me lembro mais qual foi. Foi do ex-presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, foi da era Lula, ou se foi mesmo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas é um cargo também político. O que está sendo questionado aí é exatamente o fato de ser uma situação absolutamente inédita no país. O presidente indica o próprio filho para ser embaixador no país. Tá aí, então, Délio Rocha, você lembra aí da época que Itamar Franco. Recupero, que parece que foi funcionário mesmo de carreira, né? O Rubem Recupero é funcionário de carreira Recupero, né? E foi ser embaixador depois daqueles escândalos aqui no Brasil. Mas a memória às vezes nos faz lembrar alguns nomes aí que não eram de carreira e foram embaixadores, né, Odélio? No caso do ex-presidente Itamar Franco, ele foi embaixador, salvo engano, o Joelso Elivaldo, em Portugal. Até se falava que ele era a única língua que ele sabia falar, que era o português. Claro que isso era brincadeira daqueles que criticavam o ex-presidente, que inclusive fez um bom governo durante o período que ele comandou o país. Agora, nesse caso dos Estados Unidos, nunca foi indicado para lá um embaixador que não fosse de carreira, né? Todos aqueles que foram indicados para a embaixada americana eram pessoas que passaram pelo Itamaraty, que seguiram a carreira diplomática, e esse cargo nos Estados Unidos é considerado aí a cereja do bolo na carreira diplomática. É o cargo mais importante da diplomacia brasileira, né, fora do país. Então, ocupar esse cargo que é no país mais poderoso, né, da economia mais forte do mundo, e o que os críticos hoje questionam, além do fato de Eduardo Bolsonaro ser filho do presidente da República, é também que ele não teria, né, as prerrogativas para assumir esse cargo. Outro dia, Joelson, aliás, na semana passada, eu até ouvi aqui na Câmara um crítico, né, um deputado da esquerda, dizendo que o diplomata é uma pessoa que precisa saber ouvir, precisa processar o que ouviu e precisa pensar muito no que vai falar depois. E, além disso, né, é uma pessoa que precisa ter um grande conhecimento de política internacional, e este não seria o caso, pelo menos na visão desse parlamentar crítico, de Eduardo Bolsonaro. Joelson. Teve um outro crítico também, Ciro Gomes, deu entrevista aí no Estadão essa semana, falou assim, olha, se o português dele é ruim, o inglês não deve ser lá grande coisa. Ciro Gomes naquele estilo, fazendo essa crítica também. Obrigado, Délio, pelas informações